Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Moacir da Fan Engenharia. Vamos para mais um vídeo aqui do nosso canal, que é o nosso vídeo de sábado, Pergunta Sem Medo. Aqui no Pergunta Sem Medo eu respondo dúvidas de você, inscrito do nosso canal, relacionado a projetos elétricos, subestações, SPDAs, dúvidas que vocês deixam aqui para mim na descrição dos vídeos daqui do nosso canal, beleza? Um detalhe muito importante, pessoal, se você não está inscrito no nosso canal, tem muita gente que assiste, acompanha os conteúdos nossos e não é inscrito no canal. Eu consigo ver isso por aqui. Então se inscreve no nosso canal, tá? Custa nada. Tem um botãozinho vermelho aqui, inscreva-se. Se inscreve no nosso canal, curte esse vídeo, compartilha aí com quem precisa, porque hoje é um assunto muito interessante sobre esquemas de aterramento, esquema de aterramento TN, e quantas hastes você vai precisar nesse esquema de aterramento. Muita gente me pergunta isso. Quem foi a pessoa aqui que perguntou isso diretamente para mim? Aqui no nosso canal do YouTube, já me perguntaram lá no Instagram, @fan.engenhariaprojetos, segue a gente lá. Mas aqui o Renan perguntou pra gente, ó. Eu fiz uma live sobre seccionamento automático e ele falou o seguinte: então no caso de uma residência, independentemente do tipo de aterramento, ser TT ou TN, né? Eu mostrei os dois esquemas de aterramento. Uma haste de aterramento pode ser mais que suficiente? Seria um mito que eu tenho que colocar 3 ou mais hastes de aterramento, sistema triângulo, no caso de uma residência? Tá? Então aqui ele está perguntando, será que uma haste de aterramento é suficiente para o esquema TN e para o esquema TT? Bom, eu vou focar aqui no esquema TN e vou falar do esquema TT, o que envolve o seccionamento automático, a ida da corrente de falta, a corrente de defeito para a terra, o que envolve esse esquema TN. Vou falar o que envolve o esquema TT aqui para a gente fazer uma comparação e entender de uma vez por todas quantas hastes eu preciso no esquema TN. Vamos lá. Então olha só pessoal, eu começo aqui falando sobre o eletrodo de aterramento que a NBR 5410 pede pra gente, tá? No 641, 6411, eletrodo de aterramento, ela vai aqui trazer pra gente 4 opções de sistema de aterramento que ela quer na edificação. Esquece concessionária, isso aqui não tem nada a ver com aquele eletrodo de aterramento funcional da concessionária, tá? Esse aqui é o eletrodo da edificação. Lembrando, normas de concessionária tratam do padrão de entrada lá da medição, lá da minha edificação. NBR 5410 trata do aterramento, padrões, edificação da 5410. Então, tem o aterramento da 5410 e o aterramento da concessionária funcional, que ela trata lá nas normas dela, lá nos catálogos dela. Fornecimento em tensão primária ou fornecimento em tensão secundária. Agora, este aqui, o item 6.4, trata do eletrodo de aterramento da edificação, conforme a NBR 5410. Quero deixar bem claro que eletrodo de aterramento é o sistema de aterramento, é o conjunto. Ele pode ser, como ela fala aqui, preferencialmente o uso das próprias armaduras do concreto. E tem uns itens específicos para você poder fazer isso. Tem a tabela 51 que trata aí da quantidade de milímetros exata para essas barras. Uso de fitas ou barras de cabos metálicos imerso no concreto das fundações. O uso das próprias armaduras, que é o primeiro. Uso de malhas metálicas no nível das fundações e um anel, em último caso, circundando a edificação. Um anel metálico aí, pode ser um cabo de cobre nu, por exemplo, fita ou barra, circundando aí a edificação. Preferencialmente em cobre nesse caso, né? Então, esse aqui, pessoal, são os eletrodos de aterramento da NBR 5410. Aí ela vai trazer uma nota aqui embaixo pra gente. Nessa nota que ela está trazendo aqui pra gente, ela fala: outras soluções de aterramento são admitidas em instalações temporárias. Você vai fazer um palco para um grande show, uma instalação temporária, tá? Você vai fazer um esquema elétrico para uma grande feira, uma instalação temporária que está ao ar livre. Então, para instalações temporárias, ele permite aqui, instalações aéreas descobertas, com pátios e jardins, locais de acampamento, marinas e instalações análogas. E na reforma de instalações, edificações existentes, ou seja, na reforma vai fazer uma instalação elétrica, aquela instalação elétrica, aquela edificação não tem um sistema de aterramento. E na reforma você insere hastes de aterramento, tá? Que é outra solução. Percebe aqui, pessoal, que em nenhum momento, nos eletrodos aqui, ele fala que tem que ser obrigatório um sistema com hastes de aterramento. Aqui ele fala quando necessário no C e no D, né, que é um anel em volta no nível das fundações,
ou um anel no perímetro da edificação, tá? E ele fala quando necessário, mas ele não explica quando necessário, porque na verdade, se a gente trabalhar no esquema TN, não há necessidade, eu vou mostrar para vocês, de ficar inserindo haste de aterramento quando você faz o anel, tá? Nesse esquema D. Mas beleza, outras soluções são admitidas em caso de reforma, em caso de instalações temporárias. O que você vai pensar? Bom, se nenhuma das opções se pode usar hastes de aterramento, um sistema de aterramento com hastes, né? Que é preferível utilizar as armaduras, utilizar anel em volta nas fundações e anel no perímetro da edificação. Quando que é necessário haste? Aqui embaixo na nota, né? Na nota ela fala: outras soluções de aterramento são admitidas em instalações temporárias. Bom, quais soluções nós temos aí em instalações temporárias? Próximo ao quadro de distribuição principal dessas instalações temporárias e ao BEP dessas instalações temporárias, um aterramento com uma haste de aterramento e um cabo de cobre na profundidade da edificação. Certo, beleza. Então, posso usar haste? Pode, mas não é um dos 4 itens principais. Caso de reforma, vai fazer uma reforma na edificação e aquela edificação não tem aterramento, o que é muito comum, utilize hastes de aterramento. Mas e aí, quantas hastes de aterramento eu vou utilizar? Bom, para isso, eu vou explicar primeiro que tipo de haste você vai ter que trabalhar. Bom, já sei que eu vou ter que usar haste, é o caso de uma reforma, é uma instalação temporária. Beleza, agora quantas hastes eu vou precisar e que tipo de haste eu posso usar? Vamos lá na tabela 51. Aqui a norma traz na tabela 51 materiais comumente utilizáveis em eletrodos de aterramento, certo? Então, em eletrodos de aterramento, que tipo de material eu vou usar? Quero deixar claro aqui que aqui não tem nada a ver com capacidade de corrente de falta, não, tá? O cabo de cobre nu ser utilizado, a haste de aterramento ser utilizado, não tem nada a ver com a capacidade de condução de corrente desses elementos. Tem a ver, sim tem a ver com corrosão e resistência mecânica. A essa haste ser resistente mecanicamente no solo, né? Essa haste, porque eu tô falando haste, porque o tema aqui é focado em haste de aterramento e quantas hastes eu vou precisar nesse esquema no caso de reforma. Então, nessa tabela 51, ele pede um mínimo nessas dimensões por razões mecânicas e corrosão. Ela não está preocupada com capacidade de condução de corrente aqui. Então, aqui a gente vê, logo aqui embaixo, ó, revestida de cobre por eletrodeposição, que é comumente aquela haste chamada haste tipo copper weld, tá? Material de aço revestida por cobre. Então aqui ele traz, ó, haste de seção circular. E aqui o diâmetro dessa haste, então 15 milímetros mínimo de diâmetro que eu posso utilizar. E diâmetro, né, dessa haste. E aqui ela traz a espessura média do revestimento em micrômetros. Então aqui é 254, certo? Então é aquela haste alta camada, 254 micrômetros. Não é possível utilizar hastes abaixo de 254 micrômetros. Lembrando que aqui a gente está usando 2 critérios, resistência mecânica e corrosão, tá? Então, se essa haste sofre corrosão, o meu sistema de aterramento, neste caso, em qualquer esquema, ele está comprometido. Logo, uma haste de 254 micrômetros, que é a de alta camada, seria o ideal. Então, existe no mercado aí sendo vendido haste de baixa camada, né? Isso não existe, não pode ser utilizado por questões de corrosão e resistência mecânica e está aqui na 5410 também. A haste ideal para eu poder fazer a utilização é a de 54 micrômetros e a de 15 milímetros de espessura de diâmetro, tá? Fechado? Então beleza. A haste eu já sei que eu posso utilizar em caso de reforma, certo? O revestimento, a espessura é de 254 micrômetros, caracterizada no mercado pelas hastes de alta camada. Agora, vamos entender o esquema TN para a gente poder saber quantas hastes eu vou poder utilizar, certo? Nesse eletrodo de aterramento que é permitido em caso de reforma. Então olha só, esse aqui é o esquema TNS mais comum. A gente tem a fase da rede, vindo aqui da rede, né? E vem fazendo alimentação. Eu não coloquei os disjuntores aqui por fins didáticos, só para a gente poder entender. O neutro vem da rede aqui e é aterrado aqui de acordo com o padrão da concessionária, da norma da concessionária, da tabela da concessionária. Tá? Então o neutro vem da rede, é aterrado aqui. Aqui é o aterramento da concessionária. Aí eu venho com o condutor PEM. Algumas concessionárias pedem 2 condutores, o condutor PE e o condutor neutro separados a partir do padrão. Tá?
Aqui é o esquema TNS vindo somente com neutro. Você vai ver alguns desenhos de concessionária só desse jeito. E aí, pessoal, aqui é um sistema monofásico, poderia ser bifásico, trifásico, não tem problema nenhum. E aqui você vem com esse condutor PEN. Aí você vai falar assim para mim, Moacir, esse é o esquema TNC, porque tá vindo com o condutor PEN aqui. Pessoal, que fique bem claro aqui. O meu esquema que eu vou considerar a partir do padrão ou a partir do QGBT? Pessoal, o esquema que você define da sua edificação, portanto, é de acordo com o QGBT, o meu ponto de entrada para frente, é da edificação. Aí eu entro na NBR 5410. O que está do QGBT ou do ponto de entrada, que é onde a linha penetra a edificação, para trás, é do padrão. Então, o meu esquema de aterramento TNS, ele é definido aqui no ponto de entrada da edificação ou no QGBT. Quando eu falo ponto de entrada, eu estou falando de onde vai ser localizado o meu BEP lá, da minha instalação. Então, eu defino o meu esquema de aterramento desses dois locais, do ponto de entrada do QGBT. Daqui para cá é padrão. Aí eu venho com o condutor PEN. Lógico que eu vou estar economizando se eu vim com o condutor PEN, mas tem concessionária que quer dois condutores saindo daqui. Não tem problema. Mas vamos lá. Aí aqui do QGBT, eu interligo no BEP, né, o meu condutor PEN, faço o aterramento da edificação, interligo aqui para um barramento de neutro específico, para eu sair só com os condutores de neutro e poder fazer a alimentação. E o meu condutor de proteção, ele vai sair daqui e vai alimentar a minha massa. Essa massa aqui está representando, por exemplo, um forno elétrico, um micro-ondas na sua edificação, certo? Então você está alimentando aqui fase, neutro e proteção. Olha aqui, meu esquema é TNS. Por que é TNS? Por que você está afirmando isso? Primeiro, eu tenho condutor neutro e condutor de proteção separados a partir do meu ponto de entrada ou do meu QGBT. Meu neutro está sendo aterrado aqui no QGBT, certo? E na hora de uma corrente de falta, o caminho da minha corrente de falta vai ser só por condutores. O caminho da minha corrente de falta não passa pela terra. Como é que você está afirmando isso com tanta propriedade, Márcio? Seguinte, se a fase, por exemplo, uma corrente de falta é, por exemplo, a fase da minha alimentação encosta na carcaça do micro-ondas e ele volta pela proteção. Né? O circuito normal de funcionamento, ele fase neutro. Acontece que a massa encosta aqui na carcaça do micro-ondas e volta pelo condutor de proteção. O caminho da minha corrente de falta, você vai pensar assim, ele vai vir aqui para o aterramento da edificação, não vai? A minha corrente de falta, né? Minha corrente de defeito? Não. Ele vai continuar aqui pelo condutor. Então, neste caminho aqui, ó, acontece a corrente de falta vem pelo condutor de proteção. Ao invés dela descer aqui pelo aterramento da edificação, ela continua na fiação. Então, ela fica circulando aqui, ó, e volta para a rede, volta aqui e fica circulando por cabos. Bom, a impedância de cabos é em miliohms. A impedância dessa corrente de falta, dos meus cabos dessa corrente de falta é em miliohms. Impedância baixíssima. A minha corrente, ela não vai escolher passar por aqui, onde eu tenho impedância em ohms. Ela vai escolher o caminho de menor impedância, que é o caminho dos condutores. Diferente do esquema TT. No esquema TT, a minha corrente de falta, ele vai descer aqui para o aterramento da edificação, porque eu não tenho essa interligação aqui no esquema TT com o BEP, do padrão com o BEP no esquema TT. No esquema TN eu tenho essa interligação. Logo, se eu tiver uma corrente de falta, ela vai voltar por condutores e não vai passar pelo aterramento da minha edificação. Bom, se ela não vai passar pelo aterramento da minha edificação, o que importa de proteção caso ocorra uma corrente de falta? Caso ocorra uma corrente de falta, a gente vai ter dispositivos para seccionar essa corrente de falta, para proteger. Um dispositivo é o próprio disjuntor, como a corrente de falta vai ser muito alta, o disjuntor vai seccionar, e o outro dispositivo é o dispositivo DR. Porque se eu colocar um DR nesse circuito, ele vai ler que vai voltar, a corrente que vai voltar aqui não é a mesma, né? Ela vai voltar pelo condutor de proteção, ele vai enxergar como uma corrente de defeito, uma corrente que não volta pelo condutor neutro e atua nesse determinado momento em que há uma corrente de falta. E o disjuntor também vai atuar, porque como o caminho é em miliohms, a corrente de falta vai ser muito alta e ele vai enxergar como um curto-circuito. Então, o que acontece nesse caso, pessoal? Como é que eu faço aqui para saber a quantidade de hastes que eu vou precisar no aterramento da minha edificação? Por exemplo, porque não importa a resistência de aterramento aqui, que é o que a norma NBR 5410 chama de RA. Não importa.
Por que, pessoal, não importa? Porque a corrente de falta vai por condutores, ele vai ficar circulando nos condutores até um dispositivo atuar. Lógico, vai atuar na hora em que ele enxergar essa corrente de falta, né? Então, quantas hastes eu vou precisar na minha instalação? Apenas uma haste é suficiente neste caso, no esquema TN. Tá? Uma haste é suficiente. Por que uma haste é suficiente? Porque a corrente de falta ela não vai passar pelo aterramento da edificação, como o esquema TT. No esquema TT, a resistência de aterramento é importante. Mas no esquema TN, a resistência de aterramento ela nem é usual na fórmula de seccionamento automático aqui. Nessa fórmulazinha aqui que é muito importante, que é a verificação do dispositivo de proteção seccionar ou não, ela envolve o caminho da corrente de falta, a impedância dos condutores da corrente de falta, que é essa impedância aqui, a corrente de atuação do dispositivo de proteção, que pode ser o disjuntor ou DR, e a tensão fase neutra da edificação. Ela não envolve resistência de aterramento aqui neste caso. Então, quantas hastes eu vou precisar aqui no esquema TN? No esquema TN você vai precisar apenas de uma haste. Uma, duas, três, mas pode ser uma haste nesse caso aqui. Por quê? Porque pela resistência de aterramento, eu não vou passar na minha corrente de falta no esquema TN. Mas por que precisa então dessa haste se uma haste é somente necessário neste esquema? Eu preciso dessa haste aqui para fazer a equipotencialização do padrão, do aterramento do meu padrão de entrada com o aterramento do meu QGBT. Eu tenho que fazer essa equipotencialização, tenho que deixar os dois aterramentos no mesmo potencial. Né? De acordo com a NBR 5410, eu tenho que equipotencializar a minha edificação por completo. Para fazer essa equipotencialização, eu preciso deste aterramento da edificação. Mas a minha corrente de falta, neste caso, ela não vai passar pelo eletrodo de aterramento da minha edificação. A corrente de falta vai passar somente por condutores. Vai passar somente por ZS, que é a impedância dos meus condutores aqui que circulam a minha edificação. Então, conclusão, no esquema TN, necessário pelo menos uma haste de aterramento para equipotencializar o eletrodo da concessionária com o da edificação. Somente, pessoal. Então, que fique bem claro isso. Numa corrente de falta, essa corrente de falta no esquema TN vai passar somente por cabos e não vai passar pelo eletrodo da edificação. Logo, para equipotencializar o padrão com o QGBT é necessário apenas uma haste no aterramento da edificação. Onde eu vou instalar essa haste? O mais próximo possível do meu QGBT, que vai estar próximo ao ponto de entrada, ou no ponto de entrada da minha edificação, se eu tiver lá uma caixinha com BEP. Tá certo? Então é isso, pessoal. Espero que eu tenha ajudado vocês a entender que no esquema TN, a quantidade de hastes pouco importa, porque eu não preciso me preocupar com a resistência de aterramento da edificação. Já no esquema TT, aí eu preciso me preocupar já com essa resistência de aterramento, tá? Mas no esquema TN, apenas uma haste importa para equipotencializar o aterramento do QGBT com o aterramento do padrão de entrada, certo? Quem é o condutor que equipotencializa, né? Só para ficar fechado isso aqui, é este condutor PEN, que vai equipotencializar o BEP com o aterramento do padrão, tá? É um assunto polêmico, mas espero que eu tenha feito com que você entendesse de uma vez por todas o aterramento padrão, o aterramento do QGBT e o caminho da corrente de falta é o que importa. E neste caso, ele não vai passar pelo aterramento da edificação. Logo, a resistência de aterramento pouco importa no seccionamento automático, na proteção contra choques elétricos, tá? Portanto, neste caso, apenas uma haste seria suficiente. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido que no esquema TN, o que importa é a corrente de falta. E a corrente de falta vai passar por condutores, não vai passar pelo eletrodo da edificação. Logo, a minha preocupação com a resistência de aterramento não existe. E quem prova isso é a NBR 5410 na pequena fórmula ZS vezes IA, impedância da corrente de falta vezes a corrente de atuação, que tem que ser menor ou igual a o zero, que é a tensão fase neutra da edificação. Aqui ela não mencionou hora nenhuma a resistência de aterramento para a corrente de falta, porque minha corrente de falta não vai passar por lá, e sim por condutores. Então, uma haste é o suficiente para equipotencializar o meu QGBT com o meu padrão de entrada. Isso eu estou falando principalmente em casos de residências e pequenos comércios aqui, tá? Não estou falando de grandes subestações nem nada disso, que não confunda. Estou falando do QGBT, uma edificação simples que a gente encontra aí em diversos projetos elétricos.
tá? Isso em caso de reforma. Eu não estou falando nos 4 opções da NBR 5410. No caso de reforma, em que eu vou utilizar hastes, se você inserir uma haste lá é o suficiente para você poder fazer essa aqui potencialização do QGBT com padrão de entrada, tá? Mas lembrando que nós temos todo um sistema de aterramento de acordo com o NBR 5410, tá? E também temos o aterramento do SPDA, portanto, opte por fazer no máximo o anel em volta da edificação, porque você tem outros sistemas de aterramento que tem que ser potencializados por lá. Mas neste caso, no caso de uma reforma, apenas uma haste seria suficiente, beleza? Então é isso, pessoal. Não esquece de deixar seu like aqui nesse vídeo, compartilhar, curtir esse vídeo aqui, compartilha com os amigos que precisam ver esse vídeo e entender que no esquema de aterramento TN, a resistência de aterramento não é importante, e sim a impedância dos condutores, tá certo? Um grande abraço para você e até a próxima.